Fala, Radix! Eu sou a Cássila e hoje vim continuar a história da semana passada. Vocês lembram sobre quem nós falamos? Nós falamos sobre Jó. Jó era um homem muito obediente a Deus, um homem próspero, tinha muitas riquezas, muitos animais, muitos filhos. Ele tinha 10 filhos e também ele tinha muita saúde. Mas um dia o diabo estava rodeando a terra e depois que ele deu um rolé, ele foi se encontrar com Deus. E aí Deus falou assim: aonde você estava? Ele falou: eu estava dando uma voltinha por aí. E aí Deus perguntou: você viu meu servo Jó? Ele falou: sim. Ele falou: Jó é tão obediente, ele me ama mais do que tudo. E sabe o que o diabo falou? Duvido, ele te ama porque ele tem tudo. Tira as coisas dele pra você ver se ele vai continuar te amando. Não vai não, ele vai virar as costas e vai embora. E Deus falou assim: tenho certeza que não, Jó vai continuar me servindo. E o diabo falou: não vai não, quer apostar? Então Deus falou assim: só não toque na vida de Jó, vamos ver. E aí não demorou muito, Jó recebeu a notícia de que os seus filhos tinham morrido, todos os seus filhos. Ai, que tristeza! Não demorou muito, ele ficou sabendo que todos os seus animais tinham morrido também. Ele perdeu todas as suas riquezas e sabe o que? Ele também ficou doente, muito doente, ficou cheio de feridas no corpo. A sua esposa ficou com muito medo e ela chegou e falou assim: Jó, não tem mais jeito para você não. Abandona o teu Deus e morre. Será que Jó seguiu o conselho da esposa dele? Jó falou assim: ei, mulher, você tá louca? Eu não vou fazer isso não. E sabe, mesmo em meio a tantas dificuldades, Jó louvou e adorou ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele agora, a Ele honra. Ainda assim, Jó decidiu louvar e adorar ao Senhor. Ei, amigo, quando você passa por uma situação difícil, como você reage? Como a mulher de Jó, que vira as costas para Deus e tchau? Ou você reage como Jó, que louvou e adorou independente das circunstâncias? E sabe, os dias se passaram, os amigos de Jó vieram fazer uma visita para ele. E eles viram aquela situação tão difícil, eles não sabiam nem o que falar para Jó. E eles começaram a chorar. Depois que eles se acalmaram, eles começaram a questionar Jó. Eles falaram: ei, Jó, você deve ter pecado contra Deus, né? Para vir um castigo desse tamanho sobre a sua vida. E Jó falou assim: não, eu não pequei. Eu continuei obedecendo a Deus. Aí eles falaram: fala sério, você deve ter feito alguma coisa errada, porque não é possível. E Jó ele ficou ainda mais triste com o julgamento dos amigos dele. Mas aí ele foi ter um tempo só com Deus, ele foi conversar com Deus. E aí ele perguntou: Deus, por quê? Deve ter alguma coisa errada, o Senhor deve ter se enganado. E aí Deus começou a fazer várias perguntas para Jó. Ele perguntou: ei, Jó, aonde você estava quando eu criei os céus e coloquei o firmamento na terra? Jó, aonde você estava quando eu criei o mar e coloquei um limite? Falei: mar, até aqui, para lá você não vai. E Deus fez várias perguntas para Jó.
E Jó percebeu que ele não sabia responder nenhuma delas. Jó percebeu que Deus é o Criador do céu e da terra e que ele tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele, que nada foge do controle de Deus. Então, Jó pediu perdão a Deus por ter questionado a ele. E sabe, às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente pergunta: por que, Deus? Mas Deus, ele quer que a gente mude essa pergunta. Ele quer que a gente pergunte: para quê? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? E sabe, depois que Jó pediu perdão a Deus, Deus falou assim: eu quero que você volte lá com seus amigos e que você ore pela vida deles. Mas os amigos dele tinham julgado ele, tinham falado palavras difíceis, duras, palavras que machucaram o coração de Jó. Será que Jó foi orar por seus amigos? Se fosse você, você ia orar por um amigo que fez uma fofoca sobre a sua vida? Você ia orar por um amigo que inventou uma mentira ou que simplesmente te machucou? Mas Jó, ele liberou perdão sobre a vida dos amigos dele. E quando ele foi lá conversar com os amigos dele, Deus também repreendeu os amigos de Jó e falou assim: olha, vocês pecaram contra Deus e contra Jó. Vocês falaram coisas horríveis contra Jó. E vocês agora precisam oferecer um sacrifício para mim. E Jó vai orar pela vida de vocês. Então eles trouxeram carneiros, novilhos, levantaram um altar, colocaram os animais ali para oferecer um sacrifício a Deus. E Jó orou pela vida dos seus amigos. Jó perdoou eles e orou e abençoou a vida deles. E sabe o que aconteceu depois? Jó foi curado. O próprio Deus curou Jó e restaurou a sua sorte. Jó recebeu tudo aquilo que ele tinha perdido, ele recebeu outra vez. Ele recebeu mais animais, o dobro do que ele tinha. Ele recebeu riquezas outra vez. E ele teve 10 filhos outra vez. Vocês acreditam nisso? Deus abençoou Jó de uma maneira muito incrível. E sabe por quê? Porque ele perdoou seus amigos e abençoou a vida deles. E quando termina o livro de Jó, Jó fala assim: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nossa, que declaração incrível! E você conhece a Deus? Conhece a Deus só de ouvir falar ou você caminha junto com Deus? E como estar mais próximo de Deus? Falando com Ele assim como você fala com um amigo, lendo a Bíblia, conhecendo as promessas que Ele tem ao seu respeito. Então, fica aí o desafio. Vamos ler a Bíblia, vamos tomar mais tempo para conversar com Deus e vamos conhecer cada vez mais a Deus. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Tchau!